Hoje, a gente vai mergulhar na mente de uma figura fascinante, Geshe Sholem. E vamos logo desconstruir um mito aqui. Ele não foi só um acadêmico de biblioteca com cara de tédio no século XX. Ele foi um verdadeiro revolucionário. Desenterrou verdades explosivas totalmente ocultas do misticismo judaico e montou uma contra-história que bateu de frente com tudo o que se achava que era a norma na tradição. O que vamos descobrir nesta análise é como ele pegou a Cabala, que era tratada como uma nota de rodapé obscura, e a colocou bem no centro do palco da história. Para começar de verdade, vale a pena observar essa frase muito forte. A comunidade exige solidão. Isso resume com perfeição a aura solitária e um tanto rebelde de Sholem até mesmo lá na sua juventude. Ele sacou muito cedo que, para chegar no coração da própria herança, precisava dar um passo atrás e se afastar da multidão, fugindo das respostas mastigadas e da confusão intelectual da sua época. E a ironia genial de tudo isso é que foi exatamente a partir desse isolamento rigoroso que ele recriou um campo inteiro de estudos do zero. Para mapear o nosso estudo de hoje, a agenda é bem direta. Vamos passar por 5 pontos centrais: o rebelde assimilado, depois filosofia em diálogo, o resgate da Cabala, o poder da linguagem e, para fechar com tudo, história e catástrofe. Vamos ao ponto 1. O rebelde assimilado, fugindo da confusão burguesa. A trajetória de vida dele é, no mínimo, bem curiosa. Nascido lá em 1892, a família judaico-alemã de Berlim era totalmente assimilada. O grande sonho dos pais era basicamente viver a normalidade burguesa da época. Só que, chega em 1913, temos um jovem completamente desiludido com essa cultura de aparências, buscando desesperadamente algo real. Daí ele mergulha no sionismo e começa a devorar o Talmud por conta própria, correndo atrás de uma educação religiosa tradicional que simplesmente não teve em casa. Em 1923, toma uma atitude drástica e emigra para a Palestina justamente para escapar da confusão existencial europeia. Um exílio que acabou pavimentando a estrada para ele virar aquele acadêmico intelectual gigante que o mundo conheceu depois de 1945. E aqui a coisa fica polêmica, puxando um dos argumentos históricos mais cortantes que ele desenvolveu. Muita gente antes da guerra adorava celebrar o tal diálogo judaico-alemão, mas no pós-guerra, Scholem simplesmente implodiu esse mito sem pena. Ele evidenciou que a perspectiva alemã exigia uma assimilação total, o passado tinha que ser apagado. Já do lado judaico, era o que ele chamava de auto-engano puro. Existia um desespero imenso para se integrar, mas tentando manter secretamente um pertencimento invisível. Ou seja, nunca teve diálogo genuíno, foi só um mal-entendido gigante. A verdade é que ele nunca teve medo de encarar as partes mais desconfortáveis da história, por mais que doessem. Passando para o nosso ponto 2, filosofia em diálogo, a arte da sim-filosofia. Há um termo incrível para definir o que acontecia aqui: sim-filosofia. Basicamente, é o pensamento em diálogo. E é de uma ironia imensa, não é verdade? Alguém que valorizava tanto ficar sozinho construiu o próprio intelecto debatendo exaustivamente, em especial com um grande amigo, o filósofo Walter Benjamin. Era um trabalho em equipe mental de alto nível. Um inspirava e respondia à ideia do outro. Eles misturavam o peso pesado dos textos sagrados de Scholem com a teoria crítica moderna de Benjamin. Isso prova que a verdade não sai pronta de um laboratório fechado. Ela nasce do atrito, de um engajamento profundo e, surpreendentemente, até dos silêncios compartilhados entre eles. Durante esses anos de muita troca de ideias, a visão de Scholem sobre a própria religião tomou um formato bem inovador. Ele não olhava para a tradição como se fosse um livrinho de regras engessado e sem graça. Longe disso, ele enxergava a Torá como uma descoberta gradual da verdade. É um organismo vivo e extremamente dinâmico. Está ali no papel, sim, mas o sentido mais profundo rola no silêncio, nas entrelinhas. A tradição tem suas rachaduras dialéticas por onde interpretações completamente novas sempre conseguem brotar. O que nos leva perfeitamente ao ponto 3, o resgate da Cabala, salvando o irracional. A forma como ele analisou a história da religião e os textos místicos é genial. Podemos dividir em 3 passos claros. Primeiro, o mito pagão lá atrás, com deuses super-humanos transbordando paixões. Segundo, surge a religião monoteísta, que dá uma limpada na área e cria conceitos puros e altamente lógicos. O problema? Fica tudo clínico demais, perde a vitalidade e a vida.
É aí que entra o terceiro passo, o misticismo, e a cabala de forma bem específica. O misticismo funciona como um retorno urgente daquela vida mítica pulsante. É como uma injeção de adrenalina para tentar reconciliar um Deus muito racional com uma espiritualidade vibrante de novo. Mas é um perigo enorme aí no meio. Para entender de fato a história dramática da cabala, é essencial entender a ideia de antinomianismo. Trata-se fundamentalmente de rejeitar a lei moral e as normas. É pura energia anárquica. É hora de esquecer aquela imagem romântica de sabedoria pacífica à luz de velas. A cabala, na visão dele, era uma corrente rebelde e subterrânea que batia de frente e frequentemente apavorava as autoridades religiosas da época. E essa energia subversiva alcançou um limite assustador no século XVII com o falso messias Shabbatai Zvi. O evento todo ficou conhecido como a Explosão Sabatiana. Para Scholem, a ideia incrivelmente radical de redenção através do pecado ditava que quebrar a lei divina era o único jeito possível de salvar um mundo fraturado. Isso não foi uma simples nota bizarra nos livros de história, foi um teste catastrófico na vida real que partiu comunidades ao meio. É exatamente quando essas ideias ocultas detonam no mundo real que a verdadeira força bruta da tradição se mostra de verdade. Chegamos então ao nosso ponto 4, o poder da linguagem, o perigo da palavra. A visão de Scholem afirmava que a nossa experiência é moldada e muito limitada pela linguagem. Observando a Bíblia hebraica, ele mapeou isso de um jeito fascinante. No livro das Lamentações, a linguagem está exausta, beirando o silêncio puro no exílio. Em Jonas, vemos o contraste irônico entre profecia e mera previsão, mostrando a tragédia do limite do entendimento humano perante o tempo divino. E o mais forte, em Jó, a revelação não chega como uma mensagem claríssima e de fácil leitura. A palavra, nesse cenário cósmico, é um meio avassalador que esmaga o homem. Ela carrega o peso do mundo nas costas e, por isso mesmo, é indomável e perigosa. É muito impressionante ver como essa teoria abstrata acabou virando um alerta político urgente. Vamos considerar o cenário exato daquela época. O hebraico estava renascendo como uma língua do dia a dia, secularizada. O contraste aqui é imenso. De um lado, pegar uma língua antiga e sagrada e usar para fins utilitários é um sacrifício absurdo da linguagem. Banaliza e esvazia palavras que tinham pesos espirituais enormes. Do outro lado, existe o perigo da explosão. Em uma carta famosa, ele alertou que essas palavras antigas estão estourando de significado. É como brincar com fogo milenar. Mais cedo ou tarde, o poder brutal e latente dessas palavras poderia se virar contra aqueles que as usassem só por nacionalismo ou de forma laica. Partindo para o nosso quinto e último ponto: história e catástrofe, a detonação da verdade. Lá no século XIX e começo do XX, a grande maioria dos historiadores analisava tudo com as lentes hiperotimistas do progresso racional. Acreditava-se que a história era uma linha reta subindo suavemente, dando um enterro decente para os mitos e o irracional. Scholem via isso como uma miopia das grandes. Em total contraste, ele propôs a ideia de messianismo catastrófico. O que isso significa? A verdadeira esperança messiânica não tem nada de causa e efeito ordenado. Ela é uma ruptura violenta, utópica e totalmente imprevisível. Quando essa energia entra em cena, a realidade simplesmente entra em colapso. O que amarra muito bem com essa citação fenomenal, o lado oculto da verdade é a emergência de suas contradições internas. A verdade nunca é uma rodovia reta e pacífica. Quando ela finalmente entra em contato com a realidade física, a vitalidade selvagem dela acaba detonando qualquer simplicidade. A história não anda de forma organizada. Ela se retorce aos trancos e barrancos, cheia de crises e ideias paradoxais estourando por todos os lados. Exatamente igualzinha à trajetória daqueles místicos que ele dedicou a vida para entender. Para encerrar a nossa análise, fica aí uma reflexão bem provocativa que saiu direto da mente brilhante desse pensador. Será que a crença atual no progresso ininterrupto e na racionalidade do mundo é só um mal-entendido secular bem ingênuo? Ao tentarmos domesticar a história e calcular os próximos passos da humanidade, será que estamos apenas fingindo não ver aquelas energias milenares, altamente disruptivas e messiânicas, que ainda continuam ativas de forma vulcânica, bem debaixo dos nossos pés? As lições do Scholem deixam bem claro que o passado irracional nunca está de fato enterrado. Foi incrível realizar essa jornada hoje. O importante é continuar sempre questionando as narrativas fáceis. E até a próxima.